Você sabia que existem hábitos que te levam ao pecado e que essa pode ser a maior razão de você cometer tantos pecados? Um exemplo disso é o hábito de ouvir música secular. Você já deve saber que músicas assim não possuem nenhuma imoralidade ou ideia antibíblica na letra. Portanto, podemos considerar como música secular e não necessariamente mundana. O problema é que mesmo que diga que isso não é pecado, você tem que concordar que quem escuta esse tipo de música está mais próximo de escutar músicas mundanas do que a pessoa que decidiu não ouvir nenhuma música secular e que acostumou a ouvir apenas músicas cristãs. Isso porque existem bandas que possuem dois tipos de música, tanto secular quanto mundano. Para cada música secular que você ouvir no YouTube, por exemplo, a plataforma vai te recomendar umas 10 músicas mundanas da mesma banda ou similar. Claro que isso foi apenas um exemplo, porque não é sobre o hábito de ouvir músicas seculares que eu vou falar neste vídeo. Hoje eu quero falar sobre 3 hábitos que estão levando muitos cristãos a pecarem contra Deus e eles não entendem a urgência de se atentar a isso. Se você é do tipo que quer obedecer a Deus a cada dia mais e ser um verdadeiro cristão, salvo e abençoado, e não mais um membro sentado no banco da igreja, esse vídeo é para você. Introdução. Na maioria das vezes, para vencer seus pecados, você precisa saber quais hábitos estão te levando a eles. Existem vários deles, mas eu quero enfatizar apenas 3, que são o mau hábito do uso excessivo da internet, o mau hábito de ficar parado por muito tempo, o que o leva ao sedentarismo, e o péssimo hábito de dormir mal. Inclusive, se você tem algum pecado mais sério como vício, seja ele qual for, você também vai sair daqui com mais clareza do porquê você tem caído em tantas tentações relacionadas a este tipo de pecado. Fica aqui comigo e deixa Deus falar com você. Hábitos que te levam ao pecado, a internet te faz pecar. Tenho uma pergunta para te fazer. A internet te faz pecar? Já parou para pensar o quanto o uso da internet pode te fazer pecar? A internet de fato nos trouxe vários benefícios, até mesmo para a nossa vida espiritual. Hoje é muito mais fácil estudar temas complicados da Bíblia. A internet é um ótimo lugar para isso, já que podemos ter acesso à visão de vários estudiosos da palavra. Antigamente, nós basicamente só sabíamos o que a nossa igreja nos ensinava e esperávamos que estivéssemos aprendendo certo. O que não podemos ignorar é que a internet tanto ajuda quanto atrapalha em vários sentidos, e eu quero agora te alertar cerca de 3 pontos que ela pode estar arruinando a sua santificação. Primeiro ponto, a internet aumenta seu poder de pecar. Eu já escrevi uma vez um artigo onde eu aponto as desvantagens de um cristão ser rico e por que as riquezas dificultam nossa chegada ao céu. Se quiser dar uma olhada, eu vou deixar um link dele na descrição deste vídeo. Para agora, você só precisa saber que uma das razões pelas quais os ricos têm dificuldade de ir para o céu é que o dinheiro aumenta o poder deles para tudo, inclusive para pecar. Se você olhar bem, o rei Davi só conseguiu se deitar com Batseba porque ele era um homem poderoso. Do contrário, Batseba não trairia seu marido. Se Davi fosse pobre, ela provavelmente não se portaria com ele. Hoje muitos cristãos são pobres, mas a maioria tem acesso à internet. E ela, assim como o dinheiro, aumenta em muito o seu poder para muitas coisas, inclusive para pecar contra Deus. Com ela você pode ver coisas que dificilmente veria, como pornografia, por exemplo. Além disso, com ela você pode ter conversa à distância com quem não serve a Deus, o que facilita o adultério ou relacionamento com uma pessoa que não professa a mesma fé que você. Sem contar que você pode aderir vários vícios, como da pornografia ou de fazer outras coisas que em excesso é pecado, como assistir filmes, jogar online, acessar as redes sociais e o vício da própria internet em si, que é o mais comum. É certo que a internet também aumenta nosso poder de fazer o bem, como evangelizar e ensinar a palavra, que aliás tenho utilizado disso em meu projeto que chamei de A Luz da Palavra. Apesar disso, infelizmente, nós sempre vamos tender a fazer aquilo que é errado, ao invés do certo. A prova disso é que essa geração de cristãos possui vários vícios relacionados à internet e evangeliza bem pouco. Segundo ponto, a internet te distrai. Existem 2 formas de obedecer a Deus: fazer o bem e não fazer o mal. Muitas das vezes os cristãos não fazem mal algum acessar a internet. O problema é que ao passar dos limites quanto ao seu uso, os cristãos deixam de cumprir os mandamentos de Deus que consistem em fazer o bem. Por exemplo, as pessoas se entopem de assistir séries nas horas vagas, quando na verdade deveriam aproveitar este tempo livre para educar e conversar com os filhos, ou para dialogar com os pais. Às vezes a pessoa gasta muito tempo com entretenimento, quando na verdade deveria estudar mais a Bíblia para poder evangelizar e ensinar a Bíblia para alguém. Se você fica demais na internet, você está distraído. Isso me lembra o que Jesus disse para Marta no Evangelho de Lucas. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus achou ruim que
que Marta estivesse ocupada com o trabalho ao invés de ouvir seus ensinamentos. Quão piores são os cristãos que estão ocupados com diversões na internet ao invés de se atentar aos ensinamentos do nosso Mestre. Estamos bem pior que Marta. Não nos esqueçamos do que aconteceu no tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Comer, beber e se casar não é pecado. Isso mostra o quanto aquele povo estava distraído com as coisas de menos importância, assim como o entretenimento que consumimos, que é ainda menos importante que comer, beber e se casar. Tomemos cuidado, então, para que a volta de Cristo não nos pegue de surpresa e sejamos achados em falta. Terceiro ponto, a internet facilita e dificulta. A internet, assim como a tecnologia em si, nos facilitou muitas coisas. Nessa pandemia, por exemplo, sem a ajuda dela não teríamos cultos online e nem teríamos como nos comunicar, a não ser que voltássemos ao uso do telefone. O problema é que a facilidade também nos leva a uma certa fraqueza, porque no fundo são nossos problemas que nos obrigam a nos fortalecer para superarmos cada um deles. Hoje parece que ninguém precisa saber cozinhar, temos iFood. Ninguém precisa saber dirigir, temos Uber. Não precisamos visitar ninguém da igreja. Podemos falar com a pessoa por WhatsApp. Isso tudo gera em nós uma falta de interesse por lutar por coisas grandes, já que temos coisas incríveis com pouco esforço. Desta forma, nos tornamos imediatistas e queremos tudo fácil e rápido. A pessoa que pensa assim vem a Cristo e se decepciona, porque muitas das vezes não haverá bênção sem dias de oração. Não haverá vitória sobre o pecado se não se travar numa guerra contra ele. Deus não salvará sua família se você não trabalhar em prol disso. Essa é a dificuldade que a internet tem nos causado. Ela nos faz querer um Deus que nos responda imediatamente. Isso não acontecerá. Cuidado com a internet. Como se afastar mais da internet? Agora eu vou dar umas dicas rápidas de como você pode se afastar da internet. Sei que isso é difícil, ainda mais para pessoas que, assim como eu, trabalham e estudam na internet. Mas dá para diminuir bastante o período que utilizamos. Veja algumas dicas bem simples. 1. Faça questão de falar com pessoas pessoalmente, e não só pela internet. 2. Se for ter algum hobby, prefira um que não tenha a ver com a internet. Eu particularmente jogo futebol bem de vez em quando e também faço um pouco de musculação. 3. Baixe o app chamado App of Timer. Eu vou deixar um link desse app na descrição deste vídeo. Com ele você pode colocar limite e diminuir o tempo que você pode ter acesso aos aplicativos que mais usa. Eu, por exemplo, coloquei que posso ficar apenas 6 minutos por dia no Pinterest, Facebook e Telegram. No Instagram, apenas 1 minuto por dia. Isso vai diminuir drasticamente seu tempo na internet, já que a maioria das vezes acessamos pelo celular. 4. Bloqueie as notificações dos seus aplicativos de celular. 5. E claro, o mais importante, procure vencer todo o vício que você tiver relacionado à internet. Se é vício, então você está na internet com certa frequência por conta dele. Quando vencê-lo, você passará bem menos tempo online. Hábitos que te levam ao pecado. Ser sedentário te faz pecar. Segundo o dicionário, sedentário é aquele que está quase sempre sentado. É definido pela falta de atividade física. Pessoas que acessam muito a internet, largadas em um sofá ou sentadas em uma mesa de computador, costumam ser bem sedentárias. Perceba como um mau hábito pode te chamar a outros problemas. Eu falo de sedentarismo não como se fosse um hábito, mas porque ele é a consequência daquele hábito que temos de ficar muito tempo sentados e às vezes deitados. Essa é uma grande desvantagem de se trabalhar sentado o dia todo em um escritório ou dirigindo. Veja agora porque ser sedentário te faz pecar contra Deus. 1. Sedentarismo te leva à preguiça. O sedentário é bem semelhante ao preguiçoso. Não há grandes diferenças. O cristão precisa se mexer. A partir do momento que você se encontra em um estado onde não deseja se esforçar por nada, você já se torna um preguiçoso e isso é pecado. A pior coisa de ser preguiçoso é que você não obtém nada do que deseja, pois disse Salomão: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Portanto, se quer conquistar as coisas, não seja preguiçoso, não seja sedentário. 2. Sedentarismo te leva a cair em tentações. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Esse versículo fala sobre a vida financeira. Resumidamente, ele diz que quem gosta de trabalhar enriquece, mas quem é preguiçoso pode empobrecer ao ponto de ter que se vender como escravo, como os povos da terra do Egito fizeram com José em Gênesis 47, 19. Creio que isso também vale para a nossa vida espiritual. O próprio José só conseguiu correr da mulher de Potifar porque ele não era um sedentário que ficava deitado o dia inteiro. Se fosse, não seria difícil ele se deitar com aquela mulher. Deitar era com ele mesmo. Pelo contrário, José correu porque a mesma disposição que teve para trabalhar bem para Potifar foi a que ele teve para correr da tentação. Se você for um sedentário, você vai continuar escravo de seus pecados e tentações, que te exigem um corpo disciplinado.
Sempre vai cair nas tentações, porque te falta disposição para correr delas. Eu creio que essa é uma das dificuldades de quem é viciado em pornografia. A pessoa está sempre ali parada diante de um computador ou celular e por indisciplina não possui força para sair dali. Que isso não ocorra com você. Eu falo por experiência própria, quanto mais eu desenvolvi disciplina e disposição para as coisas, mais obtive vitória sobre as tentações que eu sofria em qualquer área. 3. Sedentarismo te impede de fazer o bem. Como eu já disse e volto a repetir, são duas as formas de se obedecer a Deus, que é não fazer o mal e praticar o bem. Para você praticar o bem, isto é, caridade, evangelismo, discipulado, ir aos cultos, fazer visitas, fazer trabalhos sociais, ajudar pessoas e coisas desse tipo, você vai precisar ser uma pessoa com disposição. Se você for sedentário, isso será muito difícil. Abandone agora esses hábitos que te deixam muito tempo parado. Confesso que para compensar o fato de que trabalho em escritório, sentado o dia todo, eu leio meus livros muitas das vezes em pé perambulando pela casa, por mais estranho que isso pareça. Prefiro isso do que ter um corpo mole e indisposto a fazer as coisas para Deus. Espero que também pense dessa forma. Como não ser sedentário? O que você precisa ter em mente é que todo movimento conta. Prefira subir escadas ao invés de escada rolante e elevador. Faça exercícios físicos. Não precisa necessariamente de academia. Se tua casa tem chão, já dá para fazer flexão. Faça caminhada onde mora. Pegue caminhos mais longos de propósito. Evite ficar sentado. Procure ficar em pé o máximo possível. É estranho que nós tenhamos que ouvir conselhos assim, já que não tem nada muito parecido na Bíblia. Mas isso é porque a maioria das pessoas naquele tempo não precisavam, já que a maioria das coisas eram mais difíceis e manuais. O fato de lá não possuir muitos conselhos simples assim é o mesmo motivo de não se falar nada diretamente relacionado ao cigarro, já que não havia esse problema com o povo daquela época. Cabe a nós pegarmos a base que está na palavra para que possamos nos aproximar de nos tornar aquilo que Deus tem para nós, e Ele quer que sejamos pessoas disciplinadas para a obra dele. Hábitos que te levam ao pecado, dormir mal te faz pecar. Eis o terceiro hábito, ou melhor, péssimo hábito, que vamos falar, que é o de dormir mal. Dormir mal te faz pecar, eu vou te mostrar como. A única proibição que a Bíblia dá em relação ao sono é que não podemos amá-lo, pois isso nos induz à preguiça e nos deixa pobre, conforme Salomão escreveu em Provérbios 20, verso 13. No que se refere a 7 ou 8 horas diárias, não podemos abrir mão. A nossa confiança em Deus deveria nos ajudar a adormecer corretamente, como disse o salmista no Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O que acontece hoje em dia é que as pessoas dormem muito mal e muitas das vezes não fazem questão de dormir melhor por conta do uso excessivo de eletrônicos à noite ou por simplesmente nunca terem entendimento de que isso pode levá-las até mesmo a certos tipos de pecado. Veja agora por que dormir mal facilita certos tipos de pecado na sua vida. 1. Dormir mal te deixa irado. Quando não dormimos bem, nosso estresse naturalmente aumenta. Isso nos torna impacientes e nos deixa irados. Sendo assim, dormir mal te deixa irado e a ira pode te empurrar para outros pecados, como nos diz o verso seguinte. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Provérbios 29, 22. Pecados como ódio, vingança, fofoca, desobediência aos pais, brigas e discussões podem ser iniciados por conta da ira que pode ter início em uma noite ou sequência de noites mal dormidas. Se você conhece pessoas que costumam estar sempre nervosas e impacientes, faça o teste você mesmo. Pergunte se elas dormem bem. Eu fiz isso e a grande maioria das pessoas que perguntei disse que não. Fica difícil ter domínio próprio, mansidão e longanimidade dormindo tão pouco. 2. Dormir mal te empurra aos vícios. Antigamente eu achava que apenas os alcoólatras é que quando sentiam frustrações na vida tinham recaídas em seus vícios e tinham que afogar as mágoas, como eles dizem. Hoje eu vejo que isso serve para qualquer tipo de vício. Qualquer estresse que você tiver vai contribuir para que você retorne aos vícios que possui. E não há nada mais estressante que não dormir bem. Quer vencer seus vícios? Invista em uma boa noite de sono. Isso aumenta a sua energia para dizer não às recaídas. 3. Dormir mal te leva a não cuidar do corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Foi Deus que nos deu. Como podemos destruir aquilo que Ele nos deu? Seria uma ingratidão tremenda. Não cuidar do corpo, além de ser falta de amor a Deus e amor próprio, é falta de amor ao próximo. Isso porque quando você estiver doente em um hospital, você vai deixar toda a sua família e amigos preocupados. Só abra uma exceção para dormir mal quando tirar a noite para uma oração específica, como fez Jesus no monte, ou como fez Davi em prol do seu filho que estava doente. Não vire noites assistindo séries ou coisas desse tipo. Se é para virar a noite, que seja para fazer algo sério, não faça uma bobagem dessa. 5 dicas para dormir bem. Aí vai as 5 dicas que eu utilizo e recomendo que façam mesmo todas as noites para dormir melhor.
Pelo menos fique 30 minutos longe das telas de celular, televisão ou monitores, antes de dormir. Aproveite para orar. O ideal era 2 horas, mas 30 minutos já ajuda. 2. Deixe seu quarto o mais escuro possível. O ideal é que não consiga enxergar a palma da sua mão quando esticá-la diante do seu rosto. 3. Evite café e açúcar perto da hora de dormir. 4. Nada de comer coisas pesadas perto da hora de dormir. E 5. Faça exercícios físicos de dia para melhorar a qualidade do seu sono à noite. Faça isso por um tempo e faça um teste. Você vai ver que vai sentir um autocontrole bem maior e, como consequência, irá pecar menos contra Deus apenas por dormir melhor. Resumo final. O sedentarismo e o acesso à internet próximo à hora de dormir te impede de dormir bem. Um mau hábito te leva a outro. Quanto mais maus hábitos você tiver em sua vida, mais aumente suas chances de cometer vários pecados, até porque sua falta de disciplina prova que você ainda não tem domínio próprio. Resumidamente, para aumentar suas chances de obedecer a Deus, você precisa, urgentemente, diminuir o consumo da internet, se mexer mais e dormir melhor. Não seria por isso que temos evangelizado tão pouco? Nossa falta de disposição para coisas simples nos levarão à indisposição para trabalhar na obra de Deus e na batalha contra os nossos pecados. Que você possa, o quanto antes, acordar para essa realidade. Espero ter ajudado de alguma forma com este vídeo. Comenta aqui embaixo desse vídeo quais hábitos têm te levado ao pecado. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe para algum amigo e divulgue esse canal. Dessa forma você me ajuda a fazer ele crescer e dessa forma eu posso produzir ainda mais vídeos para você. Um forte abraço e até mais.